Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado coração de Maria, sede nosso refúgio e o caminho conduz até Deus. Glorioso São José, rogai por nós. São Luís Maria Grião de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando a nossa preparação para a consagração a Nossa Senhora, estamos no nosso terceiro dia dos 12 dias preliminares e o tema de hoje, analisando um segundo aspecto do espírito do mundo, é o mundo e seu espírito de posse. Então, como a gente viu, São João Evangelista, ele falou que o mundo, com suas coisas, o que ele prega? A concupiscência da carne, que são os prazeres desenfreados, e agora nós iremos analisar a concupiscência dos olhos, que significa justamente esse amor pelos bens terrenos, pelas posses, ou seja, essas coisas que a gente vê aqui na Terra. E que o apóstolo São Tiago chama de sabedoria terrena. Então, antes de entrarmos nesse tema, vale a pena olharmos algo que a gente já viu no final da última reflexão para a consagração, que é o modo como pensa uma pessoa que é instruída por Nossa Senhora. Então, a gente viu que a Jacinta, né, essa grande santa, né, uma das crianças de Nossa Senhora de Fátima, ela falou, né, muitas coisas que Nossa Senhora ensinou para ela e outras ela mesma refletia. E é muito interessante analisar como que raciocina uma pessoa que é cheia, né, do Espírito de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, desse Espírito pregado pelo Evangelho. Então, a Jacinta, falando sobre as virtudes cristãs, dizia o seguinte: minha madrinha, né, referindo-se à Madre Godinho, não ande no meio do luxo, fuja das riquezas, seja muito amiga da santa pobreza e do silêncio. Tenha muita caridade mesmo com quem é mau. Não fale mal de ninguém e fuja de quem diz mal. Tenha muita paciência, porque a paciência leva-nos para o céu. A confissão é um sacramento de misericórdia. Por isso, é preciso aproximarem-se do confessionário com confiança e alegria. Sem confissão, não há salvação. A Mãe de Deus quer mais virgens que se liguem a ela pelo voto de castidade. Eu ia com muito gosto para o convento, mas gosto mais ainda de ir para o céu. Para ser religiosa, é preciso ser muito pura na alma e no corpo. E a madre perguntou para ela: e sabes tu o que quer dizer ser pura? Perguntava-lhe, né, a madre. Sei. Ser pura no corpo é guardar a castidade, e ser pura na alma é não fazer pecados. Não olhar para o que não se deve ver, não roubar, não mentir nunca, dizer sempre a verdade, ainda que nos custe. Quem não cumpre as promessas que faz a Nossa Senhora nunca terá felicidade nas suas coisas. Os médicos não têm luz para curar os doentes porque não têm amor a Deus. Quem foi que te ensinou tantas coisas? Perguntava-lhe então a Madre Godinho. Foi Nossa Senhora, mas algumas penso-as eu. Gosto muito de pensar. Então, de certa forma, nosso objetivo nesses dias de preparação é o mesmo, né? Desmascarar as mentiras do mundo para nos deixarmos guiar unicamente pelos ensinamentos de Nosso Senhor, porque foi exatamente isso que Nossa Senhora ensinou para Jacinta. Então, esse segundo passo, né, do modo como São Luís busca desmascarar o espírito do mundo, é interessante, porque segue um pouco a lógica de São Lucas. Ou seja, São Lucas, quando ele fala da tentação de Nosso Senhor no deserto, ele diz que, primeiramente, o demônio tentou ele pelos sentidos, ou seja, oferecendo pão, e depois tentou apresentar os bens terrenos. Então, em Lucas, capítulo 4, versículo 3, a gente vê 3 até o 8, a gente vê o seguinte: disse-lhe então o demônio: se és filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento, ou seja, mostrou aos olhos de Nosso Senhor. Então, esse aspecto que São João vai apresentar da concupiscência dos olhos, a tentação
que os discípulos de Nosso Senhor sofrem em relação aos olhos, mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra e disse-lhe: Eu te darei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: Está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então é interessante que, depois de ter visto que não funcionava com o nosso Senhor, essa tentação nos prazeres dos sentidos, ele tenta apresentar o amor das riquezas. Então é o segundo passo que o demônio dá. Tentou com alguém pela questão da carne, não deu certo, então vai para um segundo passo. Vamos para a questão da concupiscência dos olhos. E por isso que São Luís tenta apresentar, então, essa questão para proteger aqueles que querem se consagrar a Nossa Senhora desse espírito do mundo. Como eu disse, São Luís ele não deixou estritamente falando essa meditação no tratado, esse tema organizado dessa forma, mas nos seus outros escritos, nos seus sermões, a gente encontra isso, particularmente no livro em que ele fala da sabedoria, do Evangelho, que é o amor da sabedoria eterna. Então, para a gente entender no que consiste então esse amor dos bens terrenos, em outras palavras, a avareza e coisas relacionadas a ela, vale a pena a gente fazer uma recapitulação sobre os tipos de amor que podemos ter pelas coisas. Tem um amor que se chama amor de concupiscência, que foi basicamente o que eu já comentei sobre o primeiro dia da consagração, que é o prazer que a gente tem em possuir certas coisas. Então, a pessoa, por exemplo, gulosa, ela tem um prazer desordenado em possuir aquele gosto na boca dela. Então, ela come de forma desordenada, Ela para de comer para viver, mas começa a viver para comer. Então, o amor de concupiscência faz com que eu queira aproveitar para mim, aquele prazer daquela coisa. Mas existe um outro amor que se chama amor de cobiça, ou seja, eu não quero aproveitar aquela coisa em si, mas ela é útil para que eu possa aproveitar outras coisas, ou seja, é um amor interesseiro que eu tenho por aquela coisa. Eu não gosto daquela coisa necessariamente, mas eu me interesso por ela porque ela me ajuda a realizar meus planos. Então a avareza está muito ligada a isso, em certo aspecto, ou seja, a cobiça que nós temos pelo dinheiro, particularmente. Por quê? Porque a gente vê nele um instrumento para satisfazer mais facilmente os nossos gostos aqui na Terra. Então, por exemplo, uma pessoa que é levada por esse amor de cobiça, que ela faz? Imaginemos que tem uma pessoa no trabalho, ela não gosta da pessoa, não se interessa pela pessoa, mas essa pessoa ela é útil para que ela possa crescer de posição no trabalho. Então ela força uma amizade com essa pessoa, começa a tentar se tornar amiga dela, por quê? Porque aquela pessoa é útil para que ela possa realizar seus próprios planos. Ela não está interessada na pessoa, ela pode até fazer alguma coisa pela pessoa, mas o interesse dela é a utilidade que aquela pessoa apresenta para ela. Um outro exemplo acontece muito com jovens, em escola, que ainda estudam. Às vezes tem uma pessoa muito popular na escola e a pessoa não gosta dela, mas sabe que se ela se aproximar dela, ela vai ter uma vantagem, porque ela vai trazer para si um pouco da popularidade daquela pessoa. Então, a fim da pessoa realizar seus próprios planos, seus próprios sonhos, ela tem esse interesse em se aproximar dessa pessoa. Então, é um amor de cobiça. Eu não quero o bem daquela pessoa, mas eu quero a utilidade que ela pode me trazer para meus próprios planos. Enquanto amor de concupiscência seria, por exemplo, a pessoa simplesmente olha, para nos mantermos no exemplo da pessoa, olha para aquela pessoa, sabe que pode aproveitar, de certa forma, daquela pessoa para si, no sentido dos prazeres, e o único interesse é esse. Então ela fundamenta aquele relacionamento sobre o prazer, quando o prazer desaparecer, joga a pessoa de lado e vai atrás de outra. Então, seria isso o amor de concupiscência, o prazer que a coisa ou a pessoa me dá, e, por outro lado, o amor de cobiça, a utilidade que a pessoa tem para me trazer algum bem que eu quero. Então, pode acontecer que certas pessoas na Terra amem as riquezas por elas mesmas, já é uma espécie de doença. Ou seja, a pessoa simplesmente tem uma satisfação pessoal em ver que ela possui muitas coisas.
né? Pode ser, sei lá, apego a livros, né? Ela nem gosta de ler livro, mas gosta de ver a biblioteca cheia. Então, a satisfação pessoal em ver que possui coisas. Ou então, dinheiro, né? A satisfação em ver no aplicativo bancário que tem muito dinheiro na conta, algo do tipo. Então, o prazer em ver que tem uma casa bonita, muito bem mobiliada, algo do tipo. Então, pode ter esse aspecto da avareza, né? A pessoa gostar de ver o brilho das coisas, das posses que ela tem. Mas também, o mais comum é justamente as pessoas se apegarem muito, né, às riquezas, justamente por causa da facilidade com a qual ela pode, com essas riquezas, alcançar certos prazeres na terra. Então, por isso que Nosso Senhor fala que é mais fácil, né, fazer um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Obviamente, o problema não é ter riquezas, o problema é o apego às riquezas. Por quê? Porque a pessoa que tem muitos bens, ela tem facilidade, basicamente, tem acesso a qualquer tipo de prazer que o dinheiro pode oferecer para ela aqui na Terra. Quando se trata de comer, ela pode ir no melhor restaurante. Quando se trata de diversão, ela pode ir nos melhores lugares. Quando se trata de entretenimento, ela pode viajar para onde quiser, pode fazer o que quiser. Então, tudo, né, aquilo que é prazeroso na Terra, de certa forma, se torna fácil para a pessoa. Então, por isso que muitas vezes os prazeres acabam corroendo na pessoa o amor a Deus, né, justamente por causa desse acesso fácil que ele dá aos prazeres. É um aspecto também, não é o único aspecto da avareza, mas vale a pena ser levado em consideração. E outra coisa que a gente observa, né, na história da humanidade, no dia a dia, é o modo como muitas pessoas são compradas por dinheiro. Né? Então, o dinheiro ele acaba, então, a pessoa tem um amor tão grande pelo dinheiro, tão grande em ter riquezas, que para ter esse bem ela está disposta a perder tudo, mesmo a amizade com Deus, a fim de se manter com dinheiro ou com mais riquezas, de uma forma geral. Então, tem muitas pessoas que enganam as outras, né? Por quê? Porque elas foram pagas para isso, pessoas que se aproximam de outras por interesse, pessoas que promovem certas ideologias porque foram pagas para isso, enfim, tem muita coisa, né, nos detalhes da vida humana e da sociedade de uma forma geral, que às vezes é uma consequência desse amor pelas riquezas. As pessoas deixaram de lado o amor pela virtude, o amor por Deus, o amor pelo próximo, por causa de dinheiro. Né? Então a pessoa não se importa em roubar, em enganar, em fazer algo do tipo, porque ela quer possuir aquele bem. Possuir tal coisa vale mais para ela do que qualquer outra. É por isso que São Paulo Apóstolo chama, por assim dizer, o amor às riquezas de uma certa idolatria. Efésios 5, capítulo 5, versículo 5. E também para Timóteo, né, São Paulo diz que o dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Porque, de certa forma, né, as riquezas fazem com que a pessoa ame de tal forma a terra e as coisas da terra que o céu perde seu brilho. Por isso que Nosso Senhor dizia, Lucas 16, versículo 13, não podeis servir a Deus e às riquezas. Porque esse aspecto de servir é realmente colocar a sua vida em prol daquilo, né? Colocar a sua vida à disposição daquilo. Então, a pessoa que deu tanta importância para o dinheiro na vida dela, naquela questão, qual o amor que é mais forte em nós, o amor a Deus ou o amor às riquezas? Então, algumas pessoas deram tanta importância para as riquezas na vida delas, que realmente a vida delas gira em torno daquilo. Né? E não tem como elas amarem ao mesmo tempo as riquezas, que é um amor desordenado pelos bens da terra, e ao mesmo tempo a Deus. Não tem como, é algo contraditório. Ou riquezas daqui, né, a pessoa vai escolher, ou riquezas do céu. Porque um bom católico, mesmo que ele tenha muitos bens, ele vai ter as riquezas daqui, mas ele vai se servir dessas riquezas a fim de acumular grandes riquezas para o céu. Ele não vai fazer das riquezas da terra um absoluto. E outro aspecto da avareza é a tentação para a pessoa de querer ter na terra uma espécie de paraíso terrestre. Como com o dinheiro ela consegue quase tudo, todo tipo de prazer, comprar todo tipo de gente, então às vezes também ela tem a tentação de querer fazer sumir a cruz da vida dela. E aqui que está o grande engano do demônio.
Então é interessante, o padre Daillé, ele dá alguns exemplos disso, nesse livro de preparação para a consagração. Só um detalhe, essas citações da Jacinta eu tirei desse livro, Era uma Senhora Mais Brilhante que o Sol, um livro bem interessante sobre Nossa Senhora de Fátima, em vários aspectos. E é interessante que o padre Daillé, ele cita o fato de que na Sagrada Escritura nós encontramos grandes pecadores que tinham uma desordem na questão da castidade, por exemplo, Santa Maria Madalena, a Samaritana e muitos outros que se converteram, né? Mas Judas Iscariotes, ele que era ferido por esse vício da avareza, todos se lembram que ele trocou Nosso Senhor por 30 moedas, ele não se converteu. Né, ele não voltou atrás e ele fez o quê? Se entregou ao desespero. Né, ele não se arrependeu de ter ofendido a Deus, né, mas ele acabou tendo um remorso na consciência de ter vendido Nosso Senhor e acabou se suicidando. Então é um caso trágico, né, de uma pessoa que levou até as últimas consequências esse amor às riquezas. Então a gente percebe alguns sinais nas pessoas quando elas se deixam levar demais pelo amor das riquezas. Por um lado, ela fica facilmente com raiva, né? Perde a paciência, entra em uma cólera muito grande quando ela perde algo da terra. Né? Então é interessante, né? Esse amor que ela tem desordenado pela riqueza faz com que ela tenha uma reação desordenada quando perde esse bem amado. É como se fosse uma criança que a gente arrancou um brinquedo da mão dela, ou então um pirulito que ela estava na boca. Ela chora, ela grita, faz uma grande bagunça. Então, muitas vezes, a pessoa muito apegada às riquezas na terra, quando acontece algum problema financeiro, algo do tipo, ela tem essa reação muito desproporcional, né? Não que a pessoa não possa ficar aflita com aquilo, mas existe uma aflição ordenada e outra desordenada. Ela passa da devida proporção a partir de um certo momento. E qual é a mentalidade por trás disso? Porque, de certa forma, ela está chorando mais do que o devido, a perda de um bem na terra, e talvez ela não chora tanto quanto deveria perder bens para o céu. Né? Então, seria um pouco essa desordem. Então, a avareza, né, que é uma espécie de mentalidade que o mundo tenta pregar para as pessoas, lembrem-se, o mundo apresenta isso para as pessoas como um meio para que elas se tornem felizes. Você quer ser feliz? É isso que eu vou te oferecer. Né? Ou seja, a gente viu a questão dos prazeres, aqui está oferecendo o dinheiro. Né? Então, muitas pessoas, de fato, associam a felicidade na Terra ao fato de possuírem riquezas. Mas aqui, quando se fala da avareza, né, da concupiscência dos olhos, de uma forma geral, não se trata só de possuir dinheiro, mas de qualquer outra posse de algo na Terra, inclusive notícias. Né? Muitas vezes a gente inclui na avareza uma espécie de curiosidade vã, que é uma vontade de possuir mais que o necessário, notícias, né, de tudo que acontece na Terra, sobretudo quando se trata de notícias da vida dos outros. Né? Então, às vezes, a pessoa se deixa levar com muito ímpeto, né, pelo desejo de saber o que está acontecendo na vida dos outros, pelas fofocas, em outras palavras. Enfim, então, quando se fala desse espírito que o mundo apresenta, é como se ele apresentasse para a pessoa como uma necessidade ela ter que possuir vários tipos de coisas, dinheiros, notícias, fofocas, isso, aquilo, para que ela seja feliz. Né? Então é uma desordem que a gente encontra na pessoa. Em outras palavras, o que o amor desordenado das riquezas faz com ela? Enche a pessoa de preocupações inúteis, né? Porque ela acaba se dedicando demais aos bens da terra e negligenciando os bens do céu. De forma que ela perde, né, nessa busca em possuir coisas na terra, ela perde a paz necessária para buscar as coisas do céu. E o que diz Nosso Senhor em relação a isso? Aquela famosa passagem de Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Então, quanto o mundo oferece para a gente esse cuidado excessivo pelos bens terrenos, é o que a gente vai ver amanhã. Nosso Senhor nos oferece, né, esse cuidado pelos bens celestes.